reconhecer os fracassos. Por quê? Porque nós aprendemos muito mais com eles. Então, eu vou contar os casos que André Luiz conta em Os Mensageiros. O fracasso de Otávio, a queda de Otávio. Ele preparou-se durante 30 anos em nosso lar para ser médium. Aos 20 anos, ele receberia a ajuda de 6 amigos de nosso lar para ajudá-lo na tarefa mediúnica. Olha o que aconteceu. Aos 13 anos, cumprindo o programa, ele ficou órfão de mãe. Aos 20 anos, ele ficou órfão do pai. Acontece que o pai tinha se casado novamente, depois da morte da mãe, e teve 6 filhos com a madrasta. Ele foi consultar um psiquiatra porque começou a sentir os fenômenos mediúnicos. E o psiquiatra disse para ele: você precisa ter sexo, porque a falta de sexo na sua vida é que está levando a isso. O que aconteceu? Soltou a franga. Foi um desajustado, desequilibrado em matéria de sexo, até que, vocês sabem, no início do século XX, uma moça uma jovem, ficou grávida dele. E ele foi obrigado a casar, porque naquela época a lei era dura, né? Então, o que aconteceu é que essa moça era um espírito muito inferior. E ela atraiu para a gestação um espírito ainda mais inferior. O resultado é que os dois viveram uma vida muito desgastante. E ele mal completou 40 anos, estava com sífilis e desajustado, alcoólatra e com inúmeros desgostos na vida. Logo depois dos 40 anos ele veio a falecer. Mas era para ele ter começado a mediunidade na época em que ele foi consultar o psiquiatra. Quer dizer, na puberdade. Né? E ele, depois que o pai morreu, ele rejeitou a madrasta e os 6 filhos. Quer dizer, ele rejeitou os 6 amigos de nosso lar que vinham para ajudá-lo na tarefa mediúnica. Não quis saber deles. Foi um fracasso terrível, porque ele não assumiu a mediunidade em nenhum momento. E muito pelo contrário, ele tomou um caminho da porta larga e desencarnou em tristes condições, muito mais cedo do que se imaginava. Esse é um dos fracassos, a queda de Otávio. Não preciso dizer que ele ficou muito tempo no umbral até ser recolhido de novo. O desastre de Acelino. Ele deixou nosso lar no fim do século XIX. Renasceu com vidência, audição e psicografia. Mas logo percebeu que a mediunidade era um filão de ouro para ganhar dinheiro. Então, entrou nos negócios delituosos. Os consulentes que vinham procurá-lo eram todos com intuito criminoso. E ele ficou envolvido com esses empresários e com as pessoas que o procuravam,
e com os espíritos que manipulavam as faculdades dele. Ele ficou 11 anos depois que desencarnou, espiando a falta no umbral, sem encontrar rumo para a existência. Comercialização das forças espirituais. A experiência de Joel. Ele renasceu com a possibilidade de fazer incursões no passado, recordações de outra vida. Aí descobriu a Inquisição Espanhola, onde ele estava inserido. Aí ele quis saber quem eram os padres, quem eram os bispos, quem eram os políticos, e foi descobrindo um por um. Mas ele tinha renascido com a missão de fazer um abrigo para órfãos e um ambulatório para os doentes. Não fez nem uma coisa nem outra, porque só ficou pesquisando. E desde que desencarnou, ele vive em estado de alucinação após a morte física, completamente desatinado. O engano de Monteiro. Ele enfrentava obsessores cruéis. Tinha exortações decoradas. Pregava paciência, mas protestava as promissórias dos que deviam para ele. E de uma maneira, né, bastante severa. Veneranda, a respeito dele, disse: ele tinha o espiritismo prático, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto a Jesus. Fracassou. Aí entra que Jesus disse, e que serve para todos nós, médiuns, ostensivos ou não: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Agora eu vou perguntar para vocês qual a nossa capacidade de vigilância. E se nós temos capacidade de vigilância. No ambiente de trabalho, você é assíduo? Você procura ampliar conhecimento para servir melhor? Você veste a camisa da empresa? Você reage mal às mudanças? Você toma parte nas fofocas? Você respeita o seu chefe? E os colegas? Sente inveja de quem sobe? Qual a razão dessas perguntas? Porque o médium, ele não é médium só no centro espírita. Ele é médium no trabalho, ele é médium na escola, ele é médium no lar, ele é médium em todo lugar. Então, o que nós respondemos sobre essas perguntas? Porque se nós estamos trabalhando num lugar onde nós nos disponibilizamos para ter maus pensamentos em relação aos chefes, aos que estão conosco trabalhando, aos colegas, se nós sentimos inveja, se não sentimos, tudo isso é absolutamente importante para o problema do exercício da mediunidade. E para mostrarmos que somos vigilantes. Nós somos capazes mesmo dessa vigilância na casa espírita, por exemplo? Você cultiva melindres? Esqueceram do meu aniversário. Nem parabéns. Eu faço tanto. A luta por cargo ou encargo? Qual é a sua luta? Você está lá para ajudar em tudo que você puder, ou você está atrás de gás neon e letras garrafais com o seu nome?
tenho visto muita gente assim. Então você luta por cargo ou por encargo. Você participa das fofocas do centro espírita? Você valoriza outro departamento que não seja o seu? Que eu já vi departamento brigar com departamento. Agora, aí você entra para receber os espíritos, qual é a situação? O espírito vai vir e fala assim, você é aquele, não é isso? Você é amável com as outras casas espíritas? Por exemplo, a base tem, graças a Deus, uma porção de adesão de casas espíritas. Mas as que não são adesas são também respeitadas. E por que não? Não é? Cada um é livre para agir. E o orador, ele tem que vir para uma casa só e tem que ser exclusivo? Ou ele é do movimento espírita para todos? Pode parecer coisa banal, mas não é. Porque indica qual o grau de solidariedade que está a nos indicar, a nos aproximar, a trabalharmos juntos. Será que nós temos alegria de ver o outro triunfar? Fazer boas ações? Será que nós estamos desenvolvendo isso? Vendo o centro espírita desenvolver cada vez mais a sua atividade, estamos felizes com isso? Nós devemos perguntar a nós mesmos, se não estivermos felizes, alguma coisa errada está acontecendo. No lar, você cobra o amor que dá? O que significa essa pergunta? O amor não se cobra, você dá, não exige nada em troca. Não exige em troca do seu marido, da sua esposa, do seu filho. Eu alimentei a vida inteira esses meninos, e agora é isso que eu recebo? É isso que eu recebo? Você cultiva mágoa, ressentimento, pode parar. Porque a pior coisa do mundo, você não progride. Não progride. Você patina na lama. Mágoa, ressentimento é um atraso não para os outros, é para você. Não adianta. Você tem ciúme? Deixa-se levar pela cólera? Quais as respostas que nós estamos dando a essas perguntas? E o Cristo, você convida para que ele venha pelo menos uma vez por semana na sua casa? Pelo culto do Evangelho lá? Ele é o mais importante parente que nós temos. É o mais extraordinário parente que nós temos. Por que deixá-lo de fora? Que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor? Cadê campo? Cadê? Puro cadê? No livro dos médiuns. Por isso que não se pode desprezar o grande codificador. Tem que se trazer. Porque ele tem coisa do arco da velha. É impressionante o que ele ensina. Somos capazes dessa vigilância dentro do próprio coração? Olha lá. O Cristo faz parte da sua vida? Está convicto de que só a humildade vence a animalidade? Felizes os que se rebaixam, porque serão exaltados. E nós nos esquecemos disso. Ponha-se como tapete
Não tem importância. Não são os homens que vão reconhecer nada. É Jesus quem reconhece. Quando o Dr. Bezerra de Menezes me apareceu pela primeira vez para fundar a AME, ele disse: as associações médico-espíritas já estão fundadas no coração de Jesus e você precisa materializar na terra. O que a gente compreende a partir daí? É um dever. Você não faz mais nada do que a sua obrigação. Você tem que dar o sangue para isso acontecer. E o mérito não é seu. O mérito é dos espíritos. Na casa espírita é a mesma coisa. Quando nós estamos na casa espírita, se ela cresce, quem cresce é Jesus. Nós não. Nós somos simples instrumentos. Nós somos aquela tomada no canto escuro da sala, por onde passa a força. Nada mais que isso. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado bem. Isto é que deve ser o nosso ideal. Não reivindique nada, porque a perda de tempo é muito grande e não resulta em benefício para nós. Meus amigos, nós estamos chegando ao final do nosso seminário. Eu tive um enorme prazer de estar aqui com todos vocês e vocês sabem que o que eu falo é sincero. Então, eu gosto muito porque é como se eu estivesse falando comigo mesma, lembrando as minhas responsabilidades. E ontem eu fiquei muito feliz porque o nosso ambiente permitiu que o Chaplin trouxesse muitos irmãos alcoolizados, muitos irmãos que se transviaram na bebida, mas foram muitos grupos trazidos pela arte dele, que ele se apresentou a eles, trazendo para o nosso recinto, trazendo todos para o nosso recinto. E a união de pensamentos, a nossa união, a nossa fraternidade, permitiu ao Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe para tratar esses irmãos que foram levados para a espiritualidade. De modo que as nossas reuniões, elas não são realizadas ao acaso, não é? Quantos hoje aqui sendo tratados nas suas necessidades, sendo levados pelos espíritos para as dimensões espirituais, para os postos de saúde espiritual, onde eles são realmente tratados no sentido espiritual da vida para a reabilitação. Eu fico muito feliz que isto tenha acontecido. E relembro Jesus. Os discípulos partiram e pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra pelos milagres que a acompanhavam. Jesus está conosco. Nós o amamos. Nós nos queremos bem como espíritas e irmãos. E eu estou desejando a todos os grupos que aqui vieram muitas alegrias espirituais no serviço e principalmente essa ideia básica que é deixar de lado o personalismo, servir Jesus com amor, acreditando que Ele nos dará a nossa parte, conforme nós trabalharmos e utilizarmos os nossos dons espirituais. Muito obrigada, meus irmãos. E agora eu me coloco à disposição para as respostas.
selvagem, o que o cavaleiro deve fazer para controlá-la? Sim. Nós devemos sempre, creio eu, canalizar o pensamento dentro de normas construtivas, para que eles não sejam esse cavalo selvagem que corre pelo pasto à solta. Então, a meditação, a oração, muitos me perguntam como é que poderia ser uma meditação cristã, já que nós não temos o hábito da meditação no cristianismo. E eu digo para você o seguinte: o Novo Testamento e o Evangelho segundo o Espiritismo focalizam a vida de Jesus. Eu tenho por hábito assim, num determinado momento, lembrar do mar de Genezaré ou de Tiberíades, colocar o pé naquela areia bem branca e ouvir o Cristo falando a Magdala, aos seus discípulos, alguns trechos dos seus ensinamentos. E eu posso dizer a você que essa meditação cristã, ela é muito prazerosa também, sabe? Porque você está canalizando o pensamento na direção de algo que aconteceu verdadeiramente e com Cristo, que é o governador planetário, aquele que dirige tudo. E após a meditação, fazemos a nossa oração. E essa meditação, que pode ser o mar de Tiberíades ao sol, ou à lua, né, numa noite estrelada, tudo isso nos relembra passagens do que deveríamos ser e não somos ainda, né, mas que um dia seremos. E a oração que vem em seguida, ela nos acalma bastante. A partir daí, se quisermos ler um trecho de algum livro importante de evangelização e entrarmos na nossa fase de repouso. E durante o dia, quando nós estivermos empregando o nosso pensamento, fazendo sempre de forma construtiva, para que ele fique ancorado em algo que produza positivamente, sabe? E se percebermos alguma sugestão que a gente vê que não é boa, a gente dá uma parada e rebate no bom sentido, para que a pessoa procure, para que o espírito procure um outro tipo de pensamento que aquele não serve. Eu acho que é uma forma também de nós construirmos bons pensamentos. Uma pergunta: quem tem asma e usa bombinha regularmente pode dar passes? Eu acho que depende do estado clínico da pessoa. Se ela estiver numa fase de regularização, quer dizer, como se fosse, por exemplo, uma pessoa diabética, mas ela está compensada, se ela tem asma, mas ela está compensada com o medicamento, e ela sente necessidade da passe, não vejo por que não dá. Acho que o fluido vital, ele independe do remédio que você tome ou da condição que você tenha. Tudo vai depender se a saúde está compensada ou não. Mais uma pergunta: pode uma pessoa estar em tratamento de quimioterapia por um câncer cerebral e que tem mediunidade ostensiva, a clarividência, sonambulismo, psicofonia e em outras línguas, escolher não exercer sua mediunidade e bloqueá-la? Acho que durante a quimioterapia ou a radioterapia, isso deve ser interrompido. Ela pode participar fora da mesa, da reunião, se ela quiser,
pode participar da sessão de passe para receber passes. E com isso, se os espíritos julgarem, ela pode abrir a evidência e ver alguma coisa, que não depende dela, não. O sino toca de lá para cá. Como deve ser o curso de mediunidade? Existe algum tipo de regra que todas as casas espíritas devam seguir? Ou cada uma pode ter a sua maneira única de fazer o curso? E quanto tempo, anos ou meses, deve o curso durar? Essa pessoa não esteve no seminário de mediunidade no final de setembro, mas a Marlene pode responder. Bem, o que eu creio é o seguinte: cada casa tem uma organização e sabe também quais são aqueles que frequentam e das suas necessidades. Acho que devemos começar com um curso básico, aprendendo tudo sobre mediunidade, o que é mediunidade, quais são as diversidades dos carismas, e depois, na medida da necessidade, podemos até aumentar o grau de complexidade do curso, e também podemos fazer um curso apropriado somente para passes. Podemos também ter um curso somente voltado para a reunião mediúnica, como esclarecer e como atuar como médium na reunião mediúnica. Então, eu não vejo assim um único curso. Eu acho que podemos ter vários deles e que nós à medida que o tempo vai passando, a gente vai compreendendo mais coisas. Mas eu quero dizer com toda sinceridade que o curso, quer dizer, a prática mediúnica é muito diferente da teoria. A teoria você aprende muito bem, ela te dá bastante segurança, ela te oferece bastantes elementos de conhecimento, mas a prática é que vai te dar cancha, vai te dar experiência para você tocar para frente. Porque a teoria nem sempre abrange aquilo que acontece no dia a dia da prática. Lembrando que na época de Kardec não tinham cursos. Existia a mediunidade, o livro dos médiuns, que foi o iniciador de tudo, né? Tudo vem do livro dos médiuns e das obras atravidas. Eu venho de uma escola em que meu pai e Chico Xavier, ambos agiam da mesma maneira. Uma vez a mediunidade é contada, ostensiva, a pessoa era indicada para começar nas tarefas mediúnicas e, ao mesmo tempo, estudava. Tudo era feito ao mesmo tempo. Porque eu vejo, por exemplo, cursos, né, de grande durabilidade, extensão, duração, e depois as pessoas ficam abandonadas sem a proteção, por exemplo, da mesa mediúnica. E com Chico Xavier não era assim, nem com meu pai. Quer dizer, a gente tinha a prática mediúnica, o que precisa é de bons esclarecedores, gente de pulso e que entenda de doutrina, e que leve os médios como se fosse um pai, um amigo e um professor. Outra pergunta. Caso algum problema físico, causa algum problema físico ao médium, caso ele segure gritos ou movimentos bruscos que o espírito comunicante porventura queira expressar? Não, em absoluto. Não causa nada. O que demonstra é que ele tem autoridade sobre o seu corpo. Ele tem disciplina. E o espírito aprende com ele. Não é só ele aprender a fazer tudo que o espírito quer, não. Como o André Luiz diz, eles vêm com meia dúzia de coisas esdrúxulas e nós vamos aceitar. Por quê?
E o problema da educação, onde fica? Seguindo. Por que hoje não se pratica tanto a escrita direta? Não seria esse um recurso para aumentar a autenticidade da comunicação, já que o médium pode influenciar ou mesmo alterar as comunicações? Não creio que daria certo no mundo que nós estamos vivendo. São poucos os médiuns de efeito físico, porque aí não é psicografia, né? É médium de efeito físico. Por quê? Porque é preciso do ectoplasma para poder fazer girar a caneta ou o lápis. E também não é prático isso, né, para escrever longos textos, né? Não é prático. De modo que nós teremos que esperar dias melhores, quando a mediunidade vai atingir outros patamares daqui a um século, talvez, ou um pouco menos, não sei, mas onde nós teremos inclusive máquinas que, segundo Chico Xavier, vão nos comunicar com o mundo espiritual. O que você acha, doutora Marlene, da prática e estudo da corrente magnética na casa espírita? São mecanismos, são técnicas que eu não vejo razão para adotar. Não vejo razão para adotar, porque a desobsessão é formidável tanto quanto e não impõe que fiquem com a mão um com o outro e para que tocar os encarnados se tocarem? Não vejo razão. Eu não faria. Isso está no modismo também? Essa pergunta é minha. Isso é modismo também? Porque eu não... Não, nasceu dos lados lá de Goiás e um camarada apresentou num livro, né? E é uma técnica que eles utilizaram, mas não é muito difundida no Brasil. Eu li, mas não tive interesse de colocar em prática. Mais uma. Nos trabalhos mediúnicos, não usamos a nossa energia, e sim a energia dos espíritos. Como seriam vistos os trabalhos da ectoplasmia em um centro espírita? Que trabalho mediúnico está falando? Porque o passe eu disse que era humano espiritual. Então tem o fluido vital nosso. Não estou sabendo por que colocou que o fluido é espiritual. Qual que é o trabalho? Seria o uso do ectoplasma do médium em uma reunião. Vamos dizer, todos os médiuns concentrados, cedendo o seu ectoplasma para um. Vamos dizer, eu trabalhei muito na SBA em Curitiba. Nós fazíamos muitos trabalhos. Éramos usados para fazer esse trabalho da ectoplasmia com o Dr. Leocádio José Correia. Ele usava o nosso ectoplasma para doar, vamos dizer, aos hospitais, a pessoas carentes. Mas a irradiação é feita em grupo, o fluido nosso vai junto com o do mentor para as necessidades onde quer que esteja. Então, mas a doação dos humanos não é só dos espíritos. Mas não seria essa energia nossa doada, como a senhora falou na sua palestra, que nós não somos nós que usamos energia, e sim os espíritos que Não, eu não falei isso. Não, eu não falei isso. Eu disse que no passe o fluido é humano espiritual. Humano espiritual. Então no passe é o fluido vital do médium associado ao do espírito guia e que é transmitido a quem precisa. Sempre há necessidade do médium. Do médium, você está falando do passe ou do... do passe, finalizando a sua colocação. Do passe. Sempre é humano espiritual. É sempre o encarnado e o desencarnado juntos. Agora,
A canalização é feita pelo desencarnado, mas só a canalização. A vibração é do médium e do desencarnado. Né? Porque quando você doa no passe, você doa fluido vital. E esse fluido vital só existe no ser humano. Só existe no ser humano. Marlene, agora eu vou só fazer uma perguntinha. Às vezes a gente tem 2 ou 3 passistas, mas nós estamos lá com 30 pessoas para tomar passe. Então é quase que impossível, pelo tempo que a gente tem, para entregar a sala. Então a gente faz a oração, as vibrações e pede aos benfeitores o passe coletivo espiritual. Mas no recinto, estamos ali também doando a nossa energia, não é isso? Está sendo canalizado. Alguma pergunta mais? Sim? Só uma lembrança, me lembrando de um dos livros do André Luiz, em que ele diz que os espíritos benfeitores, quanto mais avançados, mais eles trabalham em várias coisas. Mas os espíritos que trabalham no passe, especificamente, só trabalham no passe, enquanto eles estão trabalhando como espíritos dando passe, não é isso? Se eu me lembro bem dos livros do André Luiz. Os espíritos benfeitores que trabalham ajudando no passe, eles só fazem aquele tipo de serviço, não é isso? Em geral, são técnicos naquela área. Em geral, são técnicos naquela área. Então, tanto o encarnado doa, que quando a mulher hemorroísta chegou e disse, se eu me aproximar da túnica dele, tocar, né, na fímbria da túnica, eu vou me curar, e ela de fato toca na túnica e ela se cura, né? Aí Jesus diz, saiu virtude de mim. Todo ser humano tem essa virtude. Não é incrível? E a virtude é o fluido vital. Bem lembrado, né? A gente já fez essa associação. Alguma pergunta mais? Léo? Só criança pode dar passe se ela precisa de algum cuidado com isso? Não pode dar passe, não pode frequentar tarefa mediúnica. Ela tem que receber quando tiver alguma doença ou algum problema. Não pode não. Agora, com 15, 16 anos, se ela tiver a supervisão de um mundo espiritual, ela pode começar a dar passe. Juliana? É só seguindo essa mesma pergunta, porque tem um centro que ensina a criança da paz. Isso então não é um exercício muito... É uma loucura. Mas existe. A criança não pode ser subdividida assim psicologicamente. Porque a minha filha, principalmente, começou a dar paz nos bonecos. Se ela continuar na boneca, será bom. Ela não pode fantasiar que ela está dando em adulto, porque aí Ela não. vem, dá passo em mim, dá passo no outro, quer fazer isso. Aí eu Isso não de sei se conversar isso com é normal. um amiguinho imaginário, isso de imitar os adultos no passe, né? Mas desde que seja apenas uma imitação, não há problema. Agora, instruir a criança para dar passe, aí é demais. Aí, No centro, eles ensinam como que tem que se comportar. o centro está louco. Isso não se faz. E se a gente notar que a criança está como sem transe, tu estás a sentir mal e notas a criança vai ter contigo e parece que ela está em transe e ela começa a dar compasso, o que é que a gente faz? Segura a mãozinha dela, diz que ela está muito pequenininha para compreender esse tipo de agente de saúde, que ela ainda não é, que ela é pequena. É uma maneira muito carinhosa de falar com a criança, para não frustrá-la, né? E que essa maneira de doar e tudo, que ela guarde para ela, porque vai chegar um momento, mais tarde na vida dela, onde ela poderá provavelmente aplicar. Isso tem feito com muito carinho, não pode ser brusco.
Aqui é Danilde. Eu não sei se eu entendi, mas não sei se eu entendi, porque a gente ouve muitas pessoas dizerem que forem fazer um curso de mediunidade, ficar 2, 3, 4 anos, né? E ainda não são consideradas aptas para começar a prática. Eu ouvi muito isso. Então, eu queria fazer a pergunta contrária. Aonde é que aquela pessoa que veio querendo ser um médium, ela não pode ser convidada ainda para ela não dar conta? Não pode ser convidada para... Para a mesa, apesar disso, para a prática. Pode. Não vejo razão por que não. Sabe, em geral os cursos são dados por quem não é médium. Exato. Então eles não sabem o que é a dor de uma saudade. Porque a gente que é médium, a gente sabe a dor do outro médium. E o que ele passa. Por isso Chico Xavier, meu pai, colocava um médium ostensivo para trabalhar. E ao mesmo tempo ele estudava. Ao mesmo tempo. Não tinha essa história de ser PhD em mediunidade, cair pelas tabelas, que ninguém quer saber de fazer a sessão mediúnica. Não tinha isso. Nunca teve. Quer dizer que livro todos temos, né? Mas Nós temos 18 sessões de desobsessão no nosso livro. por semana. 18 por semana. Entendeu? Nós não temos isso. Pelo que eu entendi, o seu foco maior, então, seria no facilitador, naquele que está coordenando o trabalho, que deve ser um pai, ser um amigo, ser um orientador, e ele vai agregar o trabalho. E se ele verificar que há uma obsessão, ele considerar aquele médium como seu filho, sua filha, e procurar orientá-lo até que ele se livre da obsessão. Entende? Que às vezes demora muito, porque para se libertar de uma obsessão, é preciso que você ame o seu adversário. E hoje em dia todo mundo quer mandar, né, para aquele lugar que você está. Entendeu? Mas perdoar ninguém quer. Né? Agora vem com aquela coisa de que eu sou um perseguido, uma perseguida. Vai receber o espírito que persegue para você ver quem ele é. Como eu disse, a maior parte das vezes eu tenho pena do obsessor. E digo sem nenhuma restrição. Apanhou, morreu a família inteira, perdeu tudo quanto tinha. E agora está revoltado. Você faz o quê? Você tem que ajudar. A gente foi o causador ou a causadora? Tem que ajudar. Não, perdoar não é comigo, é outra instância. Para que veio a obsessão então? E eu não acredito que a pessoa se cure mandando o obsessor embora. Ele não vai. Não vai porque ele está ali para cobrar. E o nosso pai é tão inteligente que não vai colocar um obsessor junto de quem não deve. O nosso pai é muito inteligente. Entendeu? Você tem que dar conta das guerras particulares e gerais que você enfrentou. Você vai ter que resolver. Nosso lar, logo no começo, Clarencio disse que a gente renasce para perdoar. Está em nosso lar. Ok, só um minutinho. A Silvia pediu a palavra primeiro, depois a... Uma pergunta. Tem alguma deles, eu pessoalmente acho que não devia nunca, mas gostaria de clarificar isso. Tem alguma vez em que, por exemplo, vendo que o médium talvez tenha um problema de obsessão, coisa assim, você chega no médico e fala, você está obsidiado? O diretor, o facilitador, o doutrinador chega para o médico e fala, você é obsidiado. Não é assim que se conversa, né? Não é assim. Eu acho que deve-se ficar à parte o orientador da reunião e o médium e diz, o que está acontecendo, minha filha? Começa assim. Agora,
Você está louca? Está obsedada? Resultado, sai correndo e nunca mais volta. Então, a questão toda é essa, tem que ter delicadeza. A Ivonete agora, depois a Marlene. Eu gostaria, assim, os médios que chegam já com a mediunidade assim desenvolvida, como que a gente poderia, porque geralmente, logicamente, o médium vem todo desequilibrado nos processos obsessivos também, né? Ele só vive com os irmãos inferiores mesmo. Então você fala mais alto, que não dá para ouvir daqui de fora. Os médios que chegam a casa já com os processos obsessivos, assim, que são médios mesmo, né? E que para a gente levá-los à mesa, já aí teria, assim, os problemas de organização e de controle que eles não têm. Eu sinto essa dificuldade. Então, o que a gente precisava? Porque nós temos, assim, um período de estudo, aí a gente põe o médium convidado para a mesa e depois ele tem que continuar estudando. Mas a gente normalmente, na nossa casa, tem um período que ele tem que estudar o livro dos espíritos, porque às vezes vem muito cru, ele não sabe nada de estudar. Não, muito justo que isso se faça. Eu acho que cada casa tem que estudar como melhor manejar esses casos, sabe? Sim. Por exemplo, para nós fica mais fácil, porque em cada sala a gente tem um período inicial de estudo da própria mediunidade antes da sessão mediúnica. E depois ainda a pessoa é levada, tem que levar para casa livros para estudar. Bem lindo que você falou, porque o nosso mediúnico tem antes do mediúnico, a gente tem uma parte de estudo. Eu acho muito bom. Para a gente também harmonizar, relaxar um pouquinho, entrar na sintonia. Eu acho isso e ótimo. foi sugerido que fosse para depois. E eu não concordei, né? Mas teve assim, algumas críticas, né? Mas você mesmo está falando. Muito obrigada pela oportunidade. Agora nós temos a Marlene para fazer pergunta, o Gilson, e daí vamos encerrando, tá? A minha pergunta foi quase totalmente respondida a respeito disso. Nós temos na nossa mesa mediúnica que neste momento, agora, está suspensa por motivo de médiuns estarem médiuns altíssimos demais para a nossa humildade, então nós suspendemos por um tempo. Mas nós temos normalmente 1 hora de estudo, sempre da mediunidade, diálogo com sombra, os Virgem Luiz, enfim. 1 hora e depois o mediúnico. Mas como agir com aquele médium que já tem um tempo? O médium novo é mais fácil da gente trabalhar com ele, mas aquele médium que já tem uma experiência, ou deveria ter uma bagagem maior, e não aceita diálogo e quer impor a sua maneira de pensar, desestabilizando todo o grupo. Eu acho que nós não podemos permitir isso, né? Eu acho que uma conversa franca, inseparável, né? Explicando os motivos e dizendo que aquele grupo está acostumado a trabalhar dessa maneira e que seria aconselhável para ele buscar outro grupo onde ele pudesse trabalhar da forma como ele pensa trabalhar. Eu acho que se nós falarmos amorosamente, eles acabarão compreendendo. E tem que ser assim. E se não compreenderem, paciência. Mas não é possível 1 ou 2 desestabilizarem um ambiente já formado. Mas acontece, né? Eu sei que acontece. Mas aí a coragem que tem que ter. Agora, lá na nossa casa, nós trabalhamos muito em cima do doutrinador, do dirigente. Ele tem que ter autoridade na reunião. Ele tem que ter autoridade. E o médium precisa aprender a obedecer. É mais difícil, né? Mas é preciso obedecer. Porque como eu coloquei nas perguntas que nós devemos fazer, se somos capazes da vigilância, a principal delas é saber se o médium está disposto a calar a boca e a trabalhar. Né? A primeira coisa que ele tem que saber. E se a casa espírita é séria, e se ela está tentando um trabalho sério, e ele também
tem que se adequar. Porque se ele não se adequar, ele vai destoar do ambiente, o ambiente não vai, o conjunto não vai progredir. O conjunto não progredir, Não. acaba se retirando, como na nossa casa, no caso, aconteceu isso, né? Algumas pessoas saíram porque ou era como queriam ou não era. Então não era, a gente tem uma regra. Assim, Tá certo. E outra coisa que vocês sabem muito bem, a mediunidade é muito fácil da fascinação. A fascinação. E nós temos que lutar muito contra a fascinação. É impressionante. É, impressionante. Psicografia, então, eu já cansei. Já cansei. Porque o psicógrafo jura que é aquele espírito e não é. Está muito que não é Não é, né? Então, mas isso vai acontecer mesmo que a pessoa tenha a melhor teoria do mundo, mas na prática ele não está sabendo. Por isso que eu disse agora, né? Que você ter a teoria é uma coisa, a prática é muito diferente. Né? Tem pessoas que põem em cima do trabalho mediúnico o orgulho e a vaidade, como um trampolim. Né? Infelizmente não vai dar o pulo certo. Obrigada. Aline, nós temos 3 pessoas com 3 perguntas carregadas. Eu obedeço a orientação de você, da Ivone, para sabermos que hora nós vamos sair daqui. Eu passo a noite conversando. Na sequência, o Gilson tem uma pergunta, a Márcia e a nossa amiga da Holanda. Então vamos lá. A senhora falou de reunião mediúnica e também falou de reunião de desobsessão. O médium, na reunião de desobsessão, ele é um enfermeiro que vai cuidar daquele doente. Então, numa reunião de desobsessão, nós já teremos que ter enfermeiros formados, é isso? Enfermeiros apenas na boa vontade, mas não enfermeiros da vida prática, né? Então, podemos estar com desenvolvimento mediúnico dentro de uma sessão de desobsessão. Sim, a sessão de desobsessão, conforme o terapeuta coloca, é uma sessão mais complexa. Quando você está com médiums em desenvolvimento, nós chamamos mais, colocamos junto os médiums que estão incipientes, que estão começando. Então, são médiums em desenvolvimento ou em educação mediúnica, como quiser chamar. Né? Agora, na desobsessão, são médiuns treinados já. Você recomenda o médium já com uma bagagem uma bagagem boa e que estão acostumados a receber prontamente, né, sem interrupção. E existe qual que seria a necessidade da casa espírita de ter essa reunião de desobsessão? Isso é primordial? Para nós foi. Para nós foi. Quando começa uma brigaiada danada, um olha torto para o outro e tal, pode saber que não tem desobsessão. Porque se tiver, vai vencendo gradativamente e as pessoas se entendem. Por quê? Porque os obsessores são constantemente recebidos ali e são instados a melhorar. Eu respondo por experiência própria. Então a reunião de desobsessão é uma opção, é uma necessidade. Na minha opinião, é. Se o mundo já tivesse aquela maravilha, talvez não. Eu queria saber da senhora a questão de crianças especiais. Me corrija se eu estiver errada. Chico mencionou que quando ela reencarna, os grandes obsessores é como se ela a criança ficasse invisível para eles. Então eu queria saber assim, no caso de quando acontecem as agressões, que eles agridem os adultos de forma geral, por exemplo, como a gente passa pela situação, não agride a criança, mas agride o adulto, ou até se autoflagela, isso seria um comportamento do espírito revoltado pela situação, ou existe algum tipo de obsessão também? Pode ter obsessão, sim. Pode ter uma taxa de obsessão.
E pode ser um espírito rebelde que está simplesmente reagindo à prova que está tendo. Tudo depende do exame psicológico ou do exame arguto que o próprio espírita faça naquela ocasião em que a criança está passando por aquele problema, né? Então, as duas coisas. Aí vai depender do histórico do próprio doente também, e como ele se comporta normalmente, né? Que há espíritos bem rebeldes perante a prova, e há outros mais dóceis. Maria? Sim. Dona Maria, eu queria um conselho da senhora. No meu caso, eu sou uma iniciante que vem um tempo já estudando e já começo a sentir dentro de mim uma necessidade de trabalhar. Porque antes eu estudava e quando me propunham em algum lugar trabalhar, eu dizia, não estou preparada ainda, eu tenho que estudar mais. Agora eu já começo a sentir a necessidade de trabalhar. Mas eu devo reconhecer e confessar que eu sinto um medo enorme dos ataques. Porque eu me sinto constantemente atacada. Cada passo que eu dou, e quanto mais eu tento estudar, eu sinto ataques vibratórios, eu escuto coisas e tal. Até por internet começa a me chegar coisa, querida, não sei o quê, Deus pediu para eu compartilhar isso com você. Quando eu abro são coisas horríveis, né? Então, aí depois, essa sintonia do que eu abri, ainda que eu não leia, que eu não continue, fica perseguindo. Então, chega um momento que eu tenho que ficar o dia inteiro rezando para evitar esses pensamentos. Isso para mim é uma perturbação, não? E eu tenho medo de que quanto mais eu adentre na mediunidade, mais atacada eu vou ser. E isso me freia, não? Porque se já é incômodo agora, se eu sofrer mais ataques ainda, como é que vai ser? Vou ficar louca? E vou começar a ficar o dia inteiro brigando com os meus obsessores? O que a senhora me aconselha? Olha, a gente nasce médium porque pediu. A gente nasce médium porque pediu. E a gente não é tão inocente assim. Não, eu estou dizendo que a gente pode achar que vai cair, que a situação vai piorar. Não vai piorar. Porque não existe benefício maior do que o exercício da mediunidade. Não existe. Você pode demorar 30 anos no gabinete de um psicólogo fazendo, e 30 anos como médium, o psicólogo nem chega perto da paz que você vai ter. É uma coisa impressionante quando você cumpre o dever. Agora, a maioria não quer a responsabilidade pensando que ela vai piorar a existência. Mas é o tal da história de se perguntar por que eu pedi para ser médium? É para guardar dentro de uma gaveta? Agora, se a gente quiser saber os prejuízos de mediunidade não desenvolvida, Salem Missionários da Luz. Tem 5 lá, apenas uma aproveita, os outros 4 não. O que acontece no organismo dos outros 4? O fígado está em péssimo estado, os rins, os pulmões. Sabe por quê? Porque não exerce a mediunidade. Mediunidade não é gratuita, minha filha. Ela não vem gratuitamente. Se a gente não exercita, ela traz prejuízo sim ao organismo, e grave. Por isso é que veio aquela paz que a gente não sabe explicar. Por que essa paz chega? É do dever cumprido. E pelo fato do seu organismo metabolizar tudo isso de uma forma equilibrada. Você não tem que ter medo, filho. Tá, mas quando é que esses ataques vão parar? Os ataques não param nunca. Não param nunca, sabe por quê? O que vai parar, você sabe o que é? É o teu relacionamento com eles. É o teu relacionamento. Quando eles vierem, fala assim, olha,
Me matar vocês não vão poder, que é o que eu falo. Então, eu vou quando Deus quiser, porque da minha parte eu não vou. Eu vou quando meu pai disser que está na minha hora. Então eu sei que vocês não vão poder me levar. Vocês vão ter que me respeitar e eu vou ter que respeitar vocês, porque vocês são meus irmãos. Quando eu estive na Alemanha em 2012, não dormi os 2 dias do congresso. Por quê? São 3 falantes. Uma delas é dos materialistas, não acreditam em nada, quer te matar. A outra é dos sexólatras, dos consumidores de drogas e álcool e da vida debochada. O outro são dos religiosos fanáticos, que estão te impedindo porque você está pregando uma outra religião. O resultado é que eu mantinha contato com ele e dizia, olha, eu respeito vocês, mas gostaria que vocês respeitassem também. Agora, ficar 2 noites sem dormir não é muito, filha. Entendeu? Nem posso nem ficar o dia inteiro rezando, né? Não, porque o seguinte, e o que eu fiz atrás? Claro. O que eu andei aprontando? Eu não tenho que reclamar, estou muito bem. O fato de não dormir uma semana, ou não dormir 2 dias, isso não tem nada a ver. Tá? Tem que enfrentar, você tem que ter coragem, sabe? Alguma razão tem para que eles procurem. E se estão procurando, é como aquela história da laranjeira que dá bastante laranja e que está bem próximo da rua. É a que leva mais pedradas. Entendeu? E é preferível chegar daqui a 30 anos você dizer, vivi a boa vida, vivi a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo e agradeço por tudo quanto passei, porque aprendi. Aprendi a diminuir meu orgulho, minha vaidade, minha presunção, aprendi a trabalhar um pouco mais, entendeu? Vai em frente, filho, não tenha medo, não. Tô indo, E, meus queridos, eu acho que no decorrer da hora, nós vamos ter que ficar investindo até às 10. A Carol? Ai, Carol. É só para aproveitar que a Manuela mencionou a questão das necessidades especiais. Pode existir um ser que seja bastante evoluído, encarnar nessa condição, para que nós que trabalhamos com eles tenhamos a chance de aprender a amar? Eu não entendi o começo da pergunta. O pastor que nasce uma necessidade especial, se ele nasceu nessa condição, para que outros à sua volta tenham a capacidade de aprender a amar? O Chico diz isso. Eles são, se são de elevada, do espírito elevado. Então, existe uma porcentagem que Chico diz que isso é possível. Não sei em que proporção, mas a grande maioria é por débito mesmo. É por débito.